Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao P3C Talks 2025, direto do Frei Caneca. Nesta ocasião, nós recebemos o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Felipe Queiroz, a quem eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Felipe, e eu já peço para você, por gentileza, se apresente para a nossa audiência. Conta um pouquinho da sua atuação, por favor, seja muito bem-vindo. Começa de novo, você vai conseguir cortar. É ao vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Estamos aqui ao vivo no P3C Talks, recebendo nesta ocasião o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Felipe Queiroz, a quem eu tenho a alegria de dar as boas-vindas. Felipe, seja muito bem-vindo. Eu queria que você, por gentileza, contasse um pouco sobre você, sobre sua atuação na agência para os nossos espectadores. Obrigado, Ludmila, obrigado pelo convite, obrigado ao P3C e parabéns pela organização do evento. Olá também a todos que nos assistem aqui no P3C Talks, mais uma iniciativa do P3C que tem revolucionado o setor, premiação ontem, tá, um momento muito bacana. E eu acompanho o setor há algum tempo, né, tenho observado esse crescimento, essa dinâmica nova que o P3C trouxe para a gente. Eu estou na agência há 2 anos, na condição de diretor, mas estou há 18 anos no setor, fiquei 8 anos no Ministério de Transportes, Infraestrutura e mais 8 no DENIT. Então, assim, eu posso falar com alguma legitimidade que, de fato, o que a gente está vivendo aqui esses 2 dias é algo muito especial e diferente quando a gente observa as dinâmicas dos anos anteriores. Lá na agência e no Ministério, quando eu estava na condição de secretário nacional de Transportes Terrestres, eu já tocava uma agenda que eu acho fundamental, que é a agenda de sustentabilidade, seja pelas externalidades que ela gera, né, em preservação ao meio ambiente, a questões sociais, humanas e de governança, mas, sobretudo, uma necessidade pragmática da gente trazer elementos de financiabilidade para os nossos projetos e discutir sustentabilidade e ESG. Hoje é uma condição sine qua non para você sentar à mesa e acessar bolsos com condições interessantes, né, para financiar uma carteira de mais de 200 bilhões de reais que a gente tem em investimento para os próximos anos no setor. Perfeito. Então vamos às perguntas. Temos aqui 3 perguntas para o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, iniciando com o setor de transportes terrestres, que enfrenta desafios como manutenção da infraestrutura, do financiamento e da regulação. A minha pergunta é: como a ANTT tem atuado para equilibrar os interesses do governo, dos concessionários ou das concessionárias e dos usuários? Olha, essa é a pergunta não é $1 milhão, não, é de $1 bilhão, porque não, a brincadeira é porque esse é o nosso desafio cotidiano, né? A agência, ela tem uma dinâmica de autonomia e estabilidade por meio de mandato e uma série de questões previstas em lei, justamente para a gente poder fazer essa espécie de fiel da balança entre esses atores que você mencionou agora há pouco, Ludmila. Entre o governo, por meio do Ministério dos Transportes, que é o nosso Ministério Supervisor, o setor regulado, as empresas que trazem os pontos deles, e os diversos outros atores da sociedade. O Parlamento, o Congresso, né, sempre tem bancada no Senado e na Câmara, que é muito atuante, tem as comissões lá nessa pauta, e a sociedade civil organizada, né, de maneira geral. Então, o que a gente tem feito é cumprido esse papel institucional de ter uma visão de Estado, uma perspectiva de longo prazo para os projetos, de maneira sempre bastante alinhado com as diretrizes de política pública que são legitimamente traçadas pelo governo eleito e atuante. Então a agência interage diuturnamente com o Ministério, entende qual é a direção que quer ser dada e cria as melhores ferramentas e instrumentos para que isso aconteça. Então o nosso papel é esse, garantir em alguma medida essa estabilidade institucional, né, esse arranjo institucional que possibilita que a gente enfrente desafios como as otimizações, né, e repactuações de contratos que não seriam possíveis sem uma boa relação com o TCU. Então eu diria que assim, para fazer um equilíbrio entre esses elementos que você citou, Ludmila, e fazer valer o nosso papel e alcançar os nossos resultados, eu acho que um elemento fundamental é a gente ter essa consciência do papel de cada das instituições e cumprir e exercer da melhor forma o nosso papel. Então acho que talvez essa palavra-chave para resumir aqui seria arranjo institucional. 2 palavras no caso, né? Ótimo, excelente.
Nos últimos anos, a NTT ela tem incentivado investimentos privados no setor de transportes terrestres. Quais medidas estão sendo tomadas para atrair mais players e também para garantir a competitividade nos processos licitatórios? Essa pergunta é excelente. É excelente porque, vamos lá, voltar só algumas casas para a gente entender a ordem das coisas, né? A gente faz infraestrutura porque a infraestrutura é importante para desenvolvimento. Distribui riqueza, aumenta a produtividade da economia em curtas distâncias, salva vidas, tudo que tem de positivo na agenda de infraestrutura. Obviamente existem algumas externalidades negativas também, mas sobretudo ela endereça o desenvolvimento. E para que isso aconteça, a gente precisa financiar os investimentos que são de grande vulto. Infraestrutura de transporte, aliás, todos os contratos de infraestrutura são, em regra, intensivos em prazo e em capital. Ou seja, a gente está falando de contratos de 30 anos, eventualmente até mais longos que isso, e com bilhões de investimento. Então, o que precisa ser feito para que a gente viabilize a financiabilidade desses projetos, que aí, agora voltando à tua pergunta, ao cerne dela, é criar estabilidade jurídica, regulatória, em cima de bons projetos. Então, primeiro a gente precisa ter bons projetos, modelar bons projetos, levar bons projetos ao mercado, os players privados que querem investir, olhar e falar assim, não, esse projeto é crível, ele está bem feito, os números aqui condizem com a realidade. Caso contrário, ele nem dá o próximo passo, né? E para isso acontecer, existe uma governança complexa. Então não é só a agência, tem a InfraSA, que modela os processos. Mas como é que você fez para cortar? Tirou do iceberg de novo? Não sobe o seu. Exato. Sobe depois Só o valendo. E sobe só o certo. Ah, tá. Na hora que for deixar gravado. Mas agora ao vivo, quem viu, viu, já era. Qual é o seu nome mesmo? Ludmila, mas fique tranquilo, porque aconteceu... Ótimo. Podemos seguir? Então, seguimos. Podemos seguir. Depois de um exemplo aqui prático de como a infraestrutura é importante, a gente teve um pico de luz, mas eu estava falando sobre a coordenação dos projetos. Então, a estruturação do projeto ela tem uma complexidade. Eu comentava que a InfraSA faz isso por meio de contratações de parceiros como a FC, BID, Ministério Contrato BNDES. Então vejam, tem um estruturador que por sua vez subcontratam outros prestadores de serviços, consultorias. Isso passa pelo Ministério, para a agência, tem um controle prévio do TCU, até você ter um projeto que vai ao mercado. Então por isso que eu falei na primeira pergunta da importância desse arranjo institucional e cada um saber qual é a sua parte nesse jogo, para não ter bateção de cabeça, não ter ineficiência e a gente não ter um bom projeto. Então o primeiro elemento são bons projetos que prescindem dessa arquitetura institucional para que isso aconteça. O segundo elemento é eles entenderem como é intensivo em prazo, que olha, eu vou assinar um contrato hoje com as condições X, e eu preciso ter garantias mínimas, que essas condições, a não ser que a gente renegocie, elas vão ser garantidas nos 30 anos. Se houver algum sinal de instabilidade, ou seja, eu vou assinar um contrato hoje, daqui 5 anos muda a regra do jogo, e aí aquela conta que eu fiz já não vale mais e eu fico numa incerteza, os investimentos também não vêm. Então, assim, obviamente tem uma série de outros elementos que a gente poderia falar aqui, mas por economia de tempo eu resumiria nesses 2 pontos, né? Bons projetos, bem modelados, que passam por uma arquitetura e um arranjo institucional complexo e rico, e estabilidade regulatória, jurídica, para que os contratos sejam cumpridos nos seus prazos que tem ali contratualizados. A gente falou bastante aqui sobre gestão de contratos, sobre riscos, sobre atratividade com órgãos como o BNDES, enfim, o BID. Foram trazidos esses aspectos aqui de uma forma bem relevante, né? Bem, então a gente vai finalizando, Felipe, e eu trago, portanto, a nossa terceira e última pergunta aqui para o nosso talk ao vivo. Quais são as lições aprendidas com os últimos leilões de concessões de rodovias e ferrovias do Brasil? Ou melhor, no Brasil? Olha, a gente vive um momento muito alvissareiro. A gente tem batido recordes atrás de recordes de leilões. O ano passado foram 7, algo sem precedente. Leilões rodoviários. E naturalmente isso é um desafio que traz alguns aprendizados, né? O primeiro dele, e eu vou repetir porque é uma mensagem importante, as instituições hoje, existe uma
cooperação e uma coordenação entre as instituições. Então, os projetos saem com eficiência, porque tá... E não é só a instituição pública, estou falando dos players privados, de eventos como esse que fazem que a gente possa debater e entender quais são as melhorias, aperfeiçoamentos que os nossos projetos precisam. A gente não pode ficar lá em Brasília, no alto do Monte Olimpo, achando que é senhor da verdade. Então, conversar, fazer essa troca e coordenação e cooperação entre as instituições é uma lição aprendida. A outra é que a gente precisa, diuturnamente, melhorar as condições regulatórias dos nossos contratos. Então, a gente hoje, na NTT, está na 5ª etapa de contratos de concessão rodoviárias, por exemplo, que tem uma série de melhorias, dentre elas eu destacaria a nossa matriz de risco, que foi remodelada, foi até premiada ontem aqui pelo P3C, que faz basicamente o que os livros textos mandam, alocar o risco quem tem condição de administrá-lo e dividir alinhando incentivos. Então não é trazer todo o risco para o poder concedente, porque isso não gera incentivo de eficiência no privado, mas também não deixar ele administrando um risco que ele não consegue gerenciar de maneira eficiente. Então, esse aprendizado de aprimorando os projetos, e se vocês observarem de um contrato para outro, mesmo dentro da 5ª etapa, a gente ajusta um termo ou outro, eu acho que é a principal lição aprendida, é que a gente não pode se cansar de estar conversando e estar aprimorando já no projeto seguinte, quando a gente percebe que tem algum ajuste para fazer nos nossos contratos. E o principal deles, existe uma série de melhorias regulatórias, uma série de fatores e de questões como, por exemplo, a gente hoje não cobra mais outorga, você tem um limite para deságio na tarifa e o aporte é feito na conta vinculada ao contrato, quando a gente acha que tem algum risco de não ter um bom fluxo de caixa. Então tem uma série de questões regulatórias que foram aprimoradas, mas se eu pudesse destacar é a matriz de risco da 5ª etapa de concessões de contratos rodoviários. Muitíssimo obrigada, Felipe. É a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, marcando presença aqui no Talks da P3C. Eu que agradeço, Ludmila. Obrigado. Obrigado a todos. E a gente volta já já.